Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Miguel Prata Roque, é militante do Partido Socialista, foi secretário de Estado da Presidência e é agora candidato à liderança da Distrital do Partido Socialista de Lisboa, a Federação da Área Urbana de Lisboa. Bem-vindo à Renascença. Ficou recentemente sem liderança na sequência de posições polémicas de Ricardo Leão e da sua demissão da Distrital. De Ricardo Leão. O Partido Socialista, pergunto-lhe, devia ter uma linha orientadora desde já para evitar a replicação no partido do discurso do Chega, como propõe Francisco Assis? Bem, boa tarde, bom dia, boa noite, consoante a hora em que as pessoas me venham a ouvir. O Partido Socialista nunca está sem liderança, nem no plano nacional, nem no plano regional. Há uma liderança interina, sim. Não é isso que eu quero dizer. O Partido Socialista tem que ser mesmo alguém que lidera a sociedade. O Partido Socialista não pode estar nem à esquerda nem à direita, tem que estar mesmo ao centro da ação e ao centro da inovação social. E é isso mesmo que eu venho fazer. O Partido Socialista já teve como líderes da Federação de Lisboa pessoas como o Dr. António Costa, o Dr. João Soares, o Dr. Jorge Coelho, a Dra. Edith Estrela, e o Partido Socialista tem que continuar a ser uma força mobilizadora da sociedade e mobilizadora de esperança, mobilizadora de ação. E por isso não me parece minimamente relevante que o Partido Socialista projete a sua ação cotidiana relativamente a partidos minoritários que representam determinadas franjas da sociedade, que manifestamente estão zangadas com a forma como os políticos têm tratado os cidadãos, e é por isso também que eu me candidato. Eu sou militante do Partido Socialista há 28 anos e, portanto, acho muito importante a atividade partidária, mas também acho que é muito importante nós intervirmos cívica e socialmente, e é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida e ao longo também da minha carreira profissional. E, sinceramente, aquilo que sinto é que os cidadãos estão descontentes com a forma como a política hoje em dia é feita. A política hoje é feita com muito cinzentismo, é feita com muito calculismo, com muito taticismo, e é justamente por isso que eu apresentei candidatura, porque julgo mais importante que estar a discutir táticas, saber, o Partido Socialista alia-se com quem? Vai-se aliar ao centro-direita ou vai-se aliar aos partidos à sua esquerda? As pessoas lá em casa não querem saber Mas disso isso para a dada nada. altura também é importante, não é? Bom, é sempre importante relativamente a políticas concretas, quando se vota na Assembleia da República, ou quando se vota numa Assembleia Municipal, ou quando se vota numa Câmara Municipal. É muito importante ter essa noção de onde é que estão os princípios do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido que vive para aumentar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas que vivem do seu trabalho, do seu esforço, do seu mérito, mas falo através de alterações sociais que são imprimidas através das leis que nós aprovamos e através das medidas que a administração pública aplica, e essa é a minha finalidade, é criar mais bem-estar. Mas voltando a esta polémica que começou com declarações do autarca de Loures, Ricardo Leão, e é na sequência disso que Francisco Assis propôs que haja uma linha orientadora para as autárquicas, porque é a primeira vez que vão existir eleições autárquicas numa altura em que o Chega já tem uma maior implantação na sociedade e, portanto, o risco de haver algum populismo é maior. Isto é o que defende Francisco Assis. Acha todo disparatado esta ideia? Acha que o PS não precisa disso? Oi, Helena, sinceramente eu acho que não é nem de esquerda nem de direita gerir bem os recursos públicos. E é muito importante, nós temos recursos públicos escassos, temos poucos recursos financeiros, temos poucos recursos humanos, temos poucos recursos infraestruturais. O Partido Socialista deve gerir bem os recursos públicos e não deve utilizar os recursos públicos para financiar atividades ou pessoas que não devem ter acesso a esses mesmos recursos. Isto é uma coisa. Ou seja, deve haver uma gestão criteriosa dos recursos públicos. Estou a pensar relativamente à habitação social, estou a pensar relativamente também ao acesso ao apoio social, mas
nós não podemos falar de subsídio ou dependência quando estamos a falar de pessoas que contribuíram para o sistema de segurança social durante pelo menos 2 anos, que é o que acontece às pessoas que têm subsídio de desemprego, que acontece às pessoas que beneficiam de subsídio de doença ou de baixa médica. Estas pessoas não são subsídio dependentes. O Estado tem dever de prover a estas mesmas pessoas. Agora, tem que haver, obviamente, uma linha de orientação e ela existe. Ela consta do programa ideológico do Partido Socialista, que está aprovado há largas décadas nos seus vários congressos nacionais. É suficiente isso? Não. Eu, como candidato a presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, realizarei uma Assembleia Geral de Militantes, uma convenção autárquica, através da qual discutiremos, obviamente, uma carta estratégica autárquica que deverá ser assinada por todos os candidatos do Partido Socialista que sejam candidatos às autarquias da área urbana de Lisboa. Isso já é feito, aliás, relativamente às candidaturas de deputados à Assembleia da República, ou seja, qualquer pessoa que seja candidata à Assembleia da República subscreve um compromisso ético que, no fundo, baliza quais são os termos da sua atuação. E, obviamente, que isso também é importante. É importante até para auxiliar os candidatos a autarcas do Partido Socialista, que muitas das vezes também estão pouco apoiados, principalmente nas câmaras municipais, em que o Partido Socialista é a oposição. Porque os partidos servem tanto a democracia e os cidadãos quando estão no poder, quando têm poder autárquico, como quando estão na oposição. E é muito importante que haja os meios necessários para que esses autarcas exerçam bem as suas competências, para que possam discutir planos de diretores municipais, para que possam discutir regulamentos municipais relativos, por exemplo, a licenciamento comercial, a licenciamento industrial, a licenciamento na área urbanística e, portanto, eu acho decisivo neste momento que o Partido Socialista reafirme os valores que sempre defendeu. Os valores do Partido Socialista são liberdade, igualdade, fraternidade. E nesta vertente da fraternidade pressupõe-se um discurso empático relativamente àqueles que menos têm e que precisam de auxílio da comunidade. Essas orientações não precisam agora de uma clarificação à luz de novos agentes políticos que surgem nestas autárquicas? Eu peço desculpa, mas acho que não precisam. Era o que faltava, que um autarca do Partido Socialista tivesse dúvidas se pode ou não pode votar ao lado de pessoas que defendem a retirada de direitos sociais a pessoas só porque há suspeitas não comprovadas judicialmente de que cometeram determinadas ilegalidades. Era o que faltava que o Partido Socialista votasse ao lado de partidos ou de listas independentes que defendessem, por exemplo, uma visão securitária da atuação das polícias e uma visão securitária e autoritária do exercício do poder. Obviamente que isso contraria toda a matriz ideológica do Partido Socialista. Estou de acordo com o Francisco Assis, como estou de acordo com o Mário Soares, como estou de acordo com Jorge Sampaio, como estou de acordo com António Guterres. Era o que faltava que houvesse dúvidas neste momento relativamente ao posicionamento do Partido Socialista e devo-lhe dizer, não há dúvidas no Partido Socialista, dentro do Partido Socialista, qual é o nosso posicionamento relativo, cada vez que se coloca em questões desse tipo. Mas há algo novo, há uma contaminação do discurso de autarcas do PS com coisas que há uns anos não diziam. E foi Ricardo Leão e nas últimas semanas houve também o caso de Alpiarça, da Presidente da Câmara, Sónia Sanfona, que defendeu numa reunião de Câmara a retirada de apoios do município a crianças cujos pais exibissem sinais exteriores de riqueza, e essa autarca foi inclusive entrevistada na SIC, teve a ocasião de explicar o que queria dizer e, ao contrário de Ricardo Leão, nunca voltou atrás na sua posição. O que é que se está a passar com os autarcas do PS? Bom, há uma diferença entre aquilo que é tema de discussão pública e aquilo que é a realidade cotidiana dos autarcas do Partido Socialista. Ou seja, aquilo que vocês estão a falar são de duas situações limite. Eu percebo do vosso ponto de vista jornalístico que a exceção é sempre aquilo que causa mais frufru, mas de qualquer das formas devo dizer o seguinte. O Presidente da Câmara Municipal de Loures já teve a oportunidade de, no fundo, corrigir as declarações que fez e reconhecer que as tinha feito num momento de infelicidade. A expressão sem dó nem piedade, obviamente, é uma expressão que decorre do calor do momento,
e que, na verdade, nem sequer traduz aquilo que é a atuação do Presidente da Câmara Municipal de Loures no seu próprio concelho, com o apoio social que faz e que eu conheço bem, E neste que faz caso nos da bairros. Alpiarça? Relativamente à Alpiarça, nós, nesse caso, temos já legislação que diz precisamente que é possível as instituições que concedem apoio social verificarem se há ou não esses sinais exteriores de riqueza. Aliás, a Lei Geral Tributária faz a mesma coisa. Nós, felizmente, evoluímos muito do ponto de vista dessa justiça fiscal. Há 30 anos atrás era muito habitual haver pessoas que tinham pequenos negócios, que tinham empresas e que declaravam apenas salário mínimo nacional e que apresentavam esses sinais exteriores de riqueza. Hoje em dia existe uma unidade na autoridade tributária que faz essa mesma fiscalização. Mas a Câmara não E é as a instituições, unidade tributária. lá está. Portanto, aquilo que nós devemos fazer neste caso é garantir que as câmaras municipais têm meios para detectar essas situações e para comunicar essas mesmas situações às entidades que têm competências para esse efeito. Tanto quanto sei, não houve propriamente a aprovação de um regulamento municipal, no caso da Alpiarça, que colocasse em causa essa mesma competência de outras entidades, designadamente da Autoridade Tributária, do Instituto de Segurança Social e dos tribunais. Agora, vamos ser também claros, eu não quero estar a fugir às vossas perguntas e eu acho que um dos males dos políticos da atualidade e um dos males também do Partido Socialista é não falar claro. Obviamente que as declarações da Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça não correspondem à matriz ideológica do Partido Socialista. Obviamente, como disse há pouco, não é de esquerda nem de direita gerir bem os recursos públicos. E se um autarca que está junto da população detecta determinados casos que considera injustos porque prejudicam aqueles que mais necessitam, retirando recursos às pessoas que os necessitam, obviamente que deve agir. Mas um autarca com a responsabilidade da Sónia Sanfona, quando faz essa declaração, sabe que a sua declaração vai ter repercussão externa e sabe que há pessoas que aquilo que vão pensar é que há crianças que vão ficar sem comer na escola e isso é inaceitável. A minha mãe foi técnica da ação social escolar e trabalhou em bairros muito pobres dos arredores de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira. E, portanto, eu habituei-me desde criança a ir trabalhar, a ir para a escola da minha mãe enquanto ela trabalhava e contactar com essa população carenciada e ver as suas dificuldades. A minha mãe muitas das vezes levava comida de casa. A minha mãe muitas das vezes levava roupa minha e do meu irmão para dar a essas pessoas. E eu não estou a defender essa visão miserabilista ou caritativa, ainda que compreenda a importância também da ação individual que cada um de nós devemos ter. Mas o Partido Socialista tem que falar claro. Essas declarações não são aceitáveis porque geram, obviamente, entropia, gerem ruído no espaço público. Agora, eu sei que quer no caso da Alpiarça, quer no caso de Loures, as políticas concretas da ação social do Partido Socialista honram a história do Partido Socialista. As declarações foram muito infelizes e vou ser também o mais claro possível. Não é aceitável que os autarcas do Partido Socialista tenham medo. Não é aceitável que os autarcas do Partido Socialista achem que têm que fazer o discurso do TikTok ou das redes sociais para ganhar votos ou para manter os seus mandatos. Isso é inaceitável porque o Partido Socialista tem que dar luta a esses mesmos extremismos através da razão, da preparação técnica e através, obviamente, da criação de confiança nas pessoas que são destinatárias do nosso Acha que há muitos autarcas na zona de Lisboa realmente com esse medo que fala? E é isso que faz com que digam estas coisas? Para serem populistas, para agradar às pessoas, para recolher mais votos, é isso? Eu julgo que não se trata de serem populistas. Eu julgo que o Partido Socialista está ainda a afinar o discurso que tem que ter relativamente à população. Porque vamos ser francos, e agora vou dizê-lo com as letras todas. O Partido Socialista tem falhado. Tem falhado às pessoas. Por isso é que o Partido Socialista não ganhou as últimas eleições legislativas. Porque há muitas pessoas que estudaram, que se esforçam muito, que trabalham, que andam nos transportes públicos e perdem 1h30 de viagem da sua casa até ao local de trabalho e depois mais 1h30 de viagem até chegar a casa, chegando a casa cansados e não tendo tempo para estar com os seus filhos. E as pessoas sentem que
existe um Estado social que beneficia apenas os mais pobres, mas que depois a classe média é considerada aqueles que ganham 1.000 euros, 1.200 ou 1.400 euros. E, portanto, o ponto aqui é sempre salários, 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 serviços públicos, serviços públicos, serviços públicos. As pessoas estão zangadas. As pessoas estão zangadas com quem exerce poder. E como o Partido Socialista, felizmente, exerceu poder durante 21 anos, nos últimos 29 anos, é normal que as pessoas estejam zangadas com o Partido Socialista. Até porque houve muitas pessoas que tiveram que sair dos grandes centros urbanos para ir viver para os arredores da Grande Lisboa. Por exemplo, nós perdemos a Câmara Municipal de Lisboa para o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, que teve, apesar de tudo, tem minoria na Câmara Municipal de Lisboa. Se o sistema camarário fosse idêntico ao sistema do Governo da República, Carlos Moedas não seria Presidente de Câmara e não teria formado Governo camarário. Mas houve muito do eleitorado do Partido Socialista que saiu do Conselho de Lisboa para ir morar para outros concelhos porque não tem dinheiro para pagar casa dentro da cidade de Lisboa. Assim como começa a não ter dinheiro para pagar casa em Oeiras, em Cascais, em Odivelas, em Vila Franca de Xira, e isso é inaceitável. O Partido Socialista tem que ter a capacidade de fazer esse balanço e assumir. Fizemos coisas boas, mas também fizemos coisas erradas e há que assumir isso cara a cara com os olhos dos eleitores. Deixa-me só perguntar, em relação a consequências da autarca de Alpiarça, o Partido Socialista, quer a nível da Federação, que não é a Federação de Lisboa, é a Federação de Santarém. Sim. Mas, enfim, em termos nacionais, devia haver algum tipo de consequência para as declarações que já criticou de Sónia Sanfona? Julgo que não. Eu sou muito defensor da liberdade de expressão e acho que deve, para além do mais, haver autonomia local. Deve haver, obviamente, censura política, deve haver debate político. E esse debate político existe no Partido Socialista. Não há partido mais livre e mais plural do que o Partido Socialista. Várias pessoas tiveram a oportunidade de se expressar no espaço público e de discordar dessas declarações, ou pelo menos do tom das declarações. Porque, sinceramente, o que está para mim em causa aqui não são as políticas efetivas, mas é verdadeiramente um desacerto do ponto de vista da forma como comunicamos. E, portanto, o próprio Secretariado Nacional do Partido Socialista já deu conta de qual é a orientação programática, ideológica do Partido Socialista e, portanto, julgo que não há também dúvidas relativamente aos eleitores de qual é essa mesma posição. Vamos avançar e pergunto-lhe se Mariana Vieira da Silva, que tem sido apontada como potencial candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa, se é de facto uma hipótese para o candidato à presidência da FAUL, Miguel Prata Roque. Não podia deixar de ser, quer dizer, alguém que, com a experiência governamental e executiva que tem a Mariana Vieira da Silva, obviamente que é alguém que, desde que tenha a vontade de ser candidata, que tem todas as condições para exercer esse mandato. Mas eu não queria cometer aqui o erro que outros já cometeram de lançar nomes para o debate, para depois despertar polémica pública. Acho que esse é um mau serviço que se faz, não é só ao Partido Socialista, porque sinceramente eu não estou preocupado com o Partido Socialista, estou preocupado neste caso concreto com a cidade de Lisboa. As políticas que têm sido adotadas na cidade de Lisboa têm feito muito mal a quem cá vive. Aonde é que já vai a cidade dos 15 minutos? Eu só consigo andar de 15 minutos quando pego na minha gira, na minha bicicleta elétrica e me consigo deslocar. Mas, curiosamente, quem criou esse plano de mobilidade individual ligeiro foram justamente os autarcas do Partido Socialista, António Costa e Fernando Medina. E, portanto, eu acho que a questão relativamente à Câmara Municipal de Lisboa o Partido Socialista não pode estar preocupado apenas em saber quem é a pessoa que encabeça esse projeto, mas é obviamente muito importante o estabelecimento de uma relação de confiança entre o candidato e o eleitorado. Mas eu acho que mais importante é o Partido Socialista demonstrar que tem uma visão alternativa de cidade. Essa visão alternativa de cidade tem necessariamente de ser exposta aos eleitores. Mas a dada altura tem que haver uma escolha, não é? E Mariana Vieira da Silva vê neste momento como a melhor
para assumir a esta distância, 8 ou 9 meses? Mais uma vez, sendo o mais direto possível. Eu neste momento não tenho acesso a toda a informação relativamente designadamente a estudos de opinião que já terão sido feitos pelo Partido Socialista. Este momento já é um momento tardio para a decisão sobre quem é candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Uma candidatura à Câmara Municipal de Lisboa não se prepara apenas a 9 meses do ato eleitoral. E, portanto, eu julgo que os órgãos do Partido Socialista, concelhios, federativos e nacionais, terão já, num estado muito avançado de decisão, esse processo de escolha da candidata ou do candidato. Aquilo que está a dizer é que já devia ter havido uma decisão por parte Com certeza. Para mim é incompreensível que, estando nós já em janeiro de 2024, que ainda não tenha ficado claro quem é a candidata ou o candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Não e outras da área urbana de Lisboa, da Federação, por exemplo, o Sintra. Sim. Que também é uma... Lá está. Em que há um problema, peço desculpa de interromper, há um problema para o Partido Socialista, que é a limitação de mandatos agora de Basílio Horta, e vai ter que ser encontrado um nome para... Quem dera que todos os partidos tivessem esse problema do Partido Socialista, porque, de facto, o Partido Socialista tem vários presidentes de Câmara em fim de mandato, porque, manifestamente, é a maior força autárquica nacional. Por outro lado, quem dera aos outros partidos terem o problema, como ao Partido Socialista, que deixou de ter pessoas como... Mas vai ser um problema... para se isso for eleito líder da FAU. Não, eu não tenho problemas. Vai ter que escolher, ou pelo menos indicar, ou apoiar. O que eu lhe ia dizer é, o Partido Socialista tem esta grande vantagem que é, o Partido Socialista governou e tem pessoas altamente preparadas que exerceram funções governativas muito recentemente e que deixaram de as exercer. Algumas dessas pessoas assumiram lugares como deputados na Assembleia da República, outros como eurodeputados, e, portanto, o Partido Socialista mal seria que dentro desse viveiro de excelência não conseguisse encontrar candidatos. Pensando assim de uma forma muito, muito aberta, temos pessoas como Pedro Cisa, não estou a pensar em nenhuma Câmara especial, Pedro Cisa Vieira, Ana Mendes Godinho, António Mendonça Mendes, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina. Eu podia continuar aqui a lembrar-me de pessoas que exerceram funções executivas e que estão altamente preparadas para o exercício desses descargos. E acho que este é o momento do Partido Socialista colocar essa mesma experiência e esse mesmo saber ao serviço das populações. Aquilo que eu vou fazer é, obviamente, uma vez que já estamos neste momento praticamente a 9 meses, as eleições autárquicas são marcadas pelo Governo, são as únicas eleições de âmbito nacional que são marcadas pelo Governo, mas à partida são marcadas entre o final de setembro e o início de outubro, e portanto, obviamente, já devíamos neste momento, na minha perspectiva, ter candidatos a fazer campanha no terreno. Essa competência é uma... Porquê é que acha que em Lisboa está a haver esse atraso? No Porto já se sabe quem é o candidato do PS, está na oposição e já se sabe quem é que é o candidato. Em Lisboa não. Isso é evidente. Eu digo-lhe já porquê. Porquê? Bom, é evidente que nós tínhamos uma presidente da Comissão Política Conselhia, que era a doutora Marta Temido, que eventualmente seria uma das pessoas que tinha condições de ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. E por razões várias, julgo que não interessa aqui eu estar a especular sobre isso, talvez por indisponibilidade pessoal, talvez por falta de interesse por parte do Secretariado Nacional. Sabe que foi eleita pela Bruxelas, portanto... aceitou ser candidata ao Parlamento Europeu e ganhou essas eleições, depois de um momento estranho em que o Partido Socialista é derrotado nas eleições legislativas e, passado pouco mais de 3 meses, ganha as eleições europeias. Portanto, obviamente que, havendo essa possibilidade da doutora Marta Temido de ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa, era normal que o Partido Socialista estivesse tranquilo relativamente a essa situação. Tendo havido essa inversão de estratégia, compreende-se que seja preciso também algum tempo para reequacionar essa mesma estratégia. Portanto, é essa a razão pela qual interpreto algum atraso na divulgação pública da candidata ou do candidato. Se o Partido Socialista não ganhar a presidência da Câmara de Lisboa e do Porto, e se não ganhar, por exemplo, Coimbra e Braga, enfim,
são as grandes e Sintra, já agora. Sim, sim, sim. Isso é um problema para a liderança do Partido Socialista de Pedro Nuno Santos ou não? Vamos por fases. Porque temos sempre aquele fantasma do pântano, não é? E da demissão do engenheiro Guterres. Bom, a situação, Se isso- essa Sim, situação, sim, sim. sim, há um grande distanciamento. Pronto, sim. Bom, agora vou parecer o Ruben Amorim a falar. O Partido Socialista, quando concorre para vencer. Infelizmente eu sou do Sporting e o João Pereira agora pegou na equipa e as coisas não estão a correr tão bem. Mas o Partido Socialista obviamente tem que concorrer sempre para vencer. A circunstância do Partido Socialista, se acontecesse, que eu não estou convicto que isso aconteça, bem pelo contrário. Julgo que as pessoas estão zangadas com o Partido Socialista, julgo que na última eleição legislativa quiseram demonstrar essa mesma zanga, mas também devo dizer o seguinte, houve uma subida da participação política nas últimas eleições legislativas, o que significa que as pessoas estão também disponíveis para abraçar novos projetos, para sair de casa, para ir votar, para participar. Isso é um ponto positivo do atual estado da situação política. Às vezes criticamos muito a circunstância de haver novos partidos, o LIVRE, o Chega, a Iniciativa Liberal, mas isso tem permitido que pessoas que não se reviam no xadrez político nacional neste momento se sintam entusiasmadas para participar. Na minha perspectiva, o Partido Socialista tem que ter a capacidade de falar a todos os eleitores. Aos eleitores que votam na Iniciativa Liberal, aos eleitores que votam no Chega, aos eleitores que votam no Partido Comunista Português. E não se deve fechar sobre si próprio ou fechar sobre determinado preconceito ideológico. E, portanto, eu acharia estranho que o Partido Socialista não tivesse capacidade de falar para esse eleitorado urbano, que é um eleitorado altamente motivado e que tem uma literacia política acima da média. E, portanto, obviamente que é muito importante que o Partido Socialista ganhe esses mesmos centros urbanos. Até porque devo dizer-vos o seguinte, eu fui membro de um governo minoritário, é verdade, entre 2015 e 2017, mas depois com a passagem do tempo foi acusado de apontar para uma mexicanização da vida política portuguesa. O que se dizia era o Partido Socialista vai se eternizar no poder e colonizou todas as estruturas do Estado. Ainda hoje a senhora Ministra da Cultura faz umas declarações absolutamente infelizes relativamente a algo que pretende no fundo ser uma jogada de antecipação para esconder aquilo que o PSD tem feito nos últimos meses, que é verdadeiramente isso, que é colonizar a estrutura do Estado. Neste momento, o PSD tem o Presidente da República, o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Presidente do Governo... Eu peço desculpa interrompê-la, mas é que são muitos cargos. O Presidente do Governo Regional dos Açores, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Governo da República. E, portanto, as pessoas têm que, de facto, eu não quero apelar à teoria do Dr. Mário Soares, cujo centenário comemorámos há pouco tempo, não podermos colocar todos os ovos no mesmo cesto, mas é também para isso que eu me candidato a Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa. Não É para diretamente que a área de Lisboa tenha uma voz que seja ouvida pelo Governo Nacional. Mas não respondeu à pergunta sobre as consequências que poderia ter uma derrota nestes grandes centros urbanos, como lhe chama. Bem, o Partido Socialista tem congresso marcado para daqui a um ano e, portanto, não há consequência. Quer dizer, a consequência basicamente é que haverá congresso nacional em janeiro de 2026 e as eleições autárquicas são em setembro ou outubro de 2025. Portanto, o Partido Socialista terá tempo suficiente para digerir esse resultado das eleições autárquicas e, obviamente, para depois refletir em congresso nacional. Portanto, e, não eventualmente, surgir um candidato adversário a Pedro Nuno Santos, é isso? É normal que isso aconteça no Partido Socialista, aconteceu sempre, em todos os congressos nacionais. O Partido Socialista nunca foi... O Partido Socialista não é o Chega, não é um one-man show, não é um partido de um homem só. E, portanto, obviamente que haverá várias candidaturas e isso é muito salutar. Aliás, ainda há pouco tempo estive na casa do militante número 1 do Partido Socialista, o engenheiro António Campos, que foi fundador do Partido Socialista. O braço direito de Mário Soares. Braço direito de Mário Soares, responsável pela organização política. Ele dizia-me assim, Miguel...
O Dr. Mário Soares, quando não tinha oposição, inventava a oposição. Ia atrás dos seus opositores e estimulava a criação de listas contra ele, porque isso é um sinal, de facto, de vivacidade e nós temos que nos habituar a isso. Mas Agora, aqui a pergunta era no sentido de haver adversários de Pedro Nuno, no caso de Pedro Nuno Santos perder as maiores câmaras do país, se com isso ele perde o partido. oh Helena, quem devia estar preocupado em perder câmaras é o PSD, porque é à direita que estão a crescer partidos políticos à direita do PSD. O Chega, neste momento, teve 18%, ainda que apenas 9% nas eleições europeias. A Iniciativa Liberal está, neste momento, com sondagens na ordem dos 7%, 8%. Quem deve estar preocupado numa eleição autárquica é o PSD, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o PSD não descola nas sondagens. Um partido que gastou todo o excedente que lhe foi deixado pelo governo anterior, que tentou satisfazer todas as classes profissionais e que agora está a braços com greves consecutivas e com manifestações à porta da sua sede, porque justamente decidiu bafejar apenas aqueles que são sindicatos de voto eleitoral, beneficiou os professores, porque obviamente são uma massa eleitoral muito importante, e neste momento está a braços com a seguinte situação, é que não descola nas sondagens, tem 29%, 30%. E obviamente que ganham-se eleições autárquicas tendo-se mais um voto do que a segunda lista mais votada. Portanto, eu sinceramente acho... Vocês às vezes... Agora... Parece quase o Sporting quando perde e culpa o árbitro. Mas os jornalistas, muitas das vezes, têm esta tendência de fazer profecias e depois as profecias autorrealizam-se. Vocês vão dizendo, o Partido Socialista pode perder eleições, o Partido Socialista pode... Não, eu já demonstrei aqui por dois motivos porque é que o Partido Socialista vai ganhar câmaras que antes não tinha. Por isto, porque é muito fácil neste momento demonstrar ao eleitorado moderado que votou no PSD, porque eu acho que é favorável haver alternância política, que as pessoas tenham escolha e que possam escolher novos projetos, mas aquilo que demonstrou estes 8 meses de governação é que todas as promessas de mudança foram promessas falhadas. Falhou a promessa de aumento do número de alunos com aulas, falhou a promessa de aumento do número de urgências abertas durante o verão e vai falhar também de forma flagrante agora durante o período de inverno e, portanto, as pessoas sentem que os seus problemas não estão a ser resolvidos. E entre o original e a cópia, as pessoas preferem o original. E esse original é o Partido Socialista. Mas falando de terreno autárquico, das câmaras do PS, das câmaras todas da área de Lisboa, o Chega não poderá roubar votos ao PS, o Chega roubou votos ao PCP nas últimas autárquicas. Acha que não há esse risco quando olha para o mapa de Lisboa? Sim. Todos os partidos podem roubar votos reciprocamente. Eu já expliquei há pouco que acho que nas grandes cidades que estão nos subúrbios da capital, nos subúrbios de Lisboa, há de facto uma raiva latente em crescimento. A forma como nós vivemos hoje em dia em sociedade é uma forma que não é humanizada, que não é respeitadora da nossa individualidade. É verdade que nós temos leis que proíbem, que determinam o direito ao desligar, ou seja, o direito a eu não ser contactado depois de sair do meu local de trabalho, mas todos nós sabemos, mesmo as pessoas que têm contratos de trabalho, que o grau de exigência relativamente ao seu tempo de lazer, de repouso, é hoje muito superior do que aquilo que existia há 20 anos atrás por via da pressão tecnológica. As pessoas estão, de facto, com a sensação de que estão a viver, ainda que não seja verdade, porque quando nós olhamos para os dados estatísticos, há um recorde de número de atendimentos no Serviço Nacional de Saúde, há um recorde do número de cirurgias realizadas, há um aumento do salário mínimo nacional, há um aumento enorme do ponto de vista do salário mínimo nacional. Portanto, de facto, as pessoas estão a viver melhor, mas não sentem que o estejam a viver. E, portanto, obviamente que há um eleitorado que está zangado e há um eleitorado ao qual o Partido Socialista tem que falar e tem que apresentar soluções concretas. E, portanto, esse é um risco, mas, mais uma vez, repito, falemos, por exemplo, da Câmara de Cascais. O Partido Socialista, neste momento, tem
grandes possibilidades de ganhar a Câmara Municipal de Cascais. Estávamos a falar de autarcas que cessam mandato. O Sr. Carlos Carreiras vai cessar o seu mandato agora. E vai ser substituído com alguém que é justamente a cópia do original, mas que também não é reconhecido nem do ponto de vista nacional, nem do ponto de vista da população de Cascais. O Partido Socialista já teve a presidência da Câmara Municipal de Cascais e fez a diferença do ponto de vista das políticas de inclusão social quando foi presidente José Luís Judas. E o Partido Socialista tem que ter essa capacidade de não estar sempre a reagir, a correr atrás do prejuízo, mas tomar iniciativa, como fizemos agora recentemente relativamente à Câmara Municipal de Évora, em que temos uma candidatura fortíssima de Carlos do Rinho. Portanto, ao contrário daquilo que eu ouço às vezes no espaço público, quem deve estar neste momento com receio de ser avaliado é justamente Luís Montenegro e o governo do PSD, porque o governo do PSD é que prometeu às pessoas que os socialistas eram incompetentes, que os socialistas não resolviam os problemas das pessoas e que era muito fácil com uma varinha mágica resolvê-lo. Neste momento as pessoas já perceberam quem é que esteve a vender gato por lebre e, portanto, é a altura das pessoas fazerem sentir ao poder central a sua insatisfação. E, nesse sentido, o Partido Socialista é o único partido que pode apresentar uma alternativa credível de governo. Não são, obviamente, nem os lunáticos, nem os alucinados de um partido que só sabe berrar e colocar colchas à porta da Assembleia da República que vai garantir às pessoas melhores transportes públicos, mais segurança. Mais segurança? Como mais segurança? Mas alguém que grita e insulta e que promove a baderna, o caos, a desordem, garante segurança a alguém? Obviamente que eu não consigo partilhar a vossa análise. Bem, sei que sou parte interessada, mas não consigo partilhar a vossa análise sobre o próximo processo autárquico. Deixe-me confrontá-lo com declarações suas há uns meses em entrevista ao Jornal Público de que o PS neste momento é um partido arteriosclerosado. Pedro Nuno Santos não está a conseguir pôr o partido a ganhar ânimo ou a oposição de estar o partido arteriosclerosado? Bem, eu acho que se evita a arteriosclerose de duas formas, com uma boa alimentação, uma boa dieta alimentar e também com exercício físico. E, portanto, isso tem sido feito? Eu acho que é preciso que o Partido Socialista saia mais das sedes, dos gabinetes. Nós estivemos muito fechados em gabinetes ao longo dos últimos anos. Eu fui adolescente durante o período do cavaquismo e sempre achei muito bizarra aquela política de que os outros falam, nós trabalhamos, nós é que dominamos os dossiês. E o Partido Socialista tornou-se um partido tecnocrata, cinzentão. Os argumentos que eram utilizados, por exemplo, na campanha das legislativas era assim: Luís Montenegro não está preparado para governar, o Partido Social Democrata não está preparado para governar. Eu tenho uma novidade para os meus camaradas que andaram a dizer isso. Em democracia, todas as pessoas estão preparadas para governar e os eleitores são livres e ninguém é dono dos votos dos eleitores. Portanto, eu acho que o Partido Socialista, eu acho que o Partido Socialista andou a fazer muito passadeira interna de ginásio e andou a caminhar pouco na rua. E tem que fazer mais trekking e tem que fazer mais caminhada. Espera alguma coisa em relação aos Estados Gerais prometidos pelo líder do partido? E o que é que espera que venham a ser estes Estados Gerais com um nome repescado de outros Estados Gerais do engenheiro Guterres? Olha, uma das linhas centrais da minha candidatura é justamente a abertura do Partido Socialista à sociedade civil. As pessoas hoje, eu acho que as pessoas hoje estão mais politizadas do que estavam, se calhar, há 20 ou há 30 anos atrás. Mas a sua forma de intervenção no espaço público é muito diferente. É feita através de um clique, num like, numa publicação de que gostam, é feita através de um vídeo, de uma publicação que fazem na rede social, e o Partido Socialista tem que compreender essa mesma diferença e perceber que há pessoas que gostam de exercer cargos públicos e que há outras pessoas que, pelo contrário, gostam de ser ouvidas, gostam de intervir e gostam também de interferir no sentido de que as suas posições sejam depois traduzidas em políticas públicas. Portanto, eu acho esse aspecto muito importante. Por exemplo, eu acho muito relevante, e essa será uma das minhas propostas como candidato a presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, que se deve avançar para a abertura
cidadãos não militantes do Partido Socialista em votações de eleições primárias. Julgo que era importante que o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa fosse escolhido através de eleições primárias. Julgo que seria importante que os candidatos às câmaras municipais daqui a 4 anos pudessem ser escolhidos através de eleições primárias abertas a cidadãos simpatizantes, mas não inscritos no Partido Socialista. E acho que era muito importante que as listas de deputados também beneficiassem deste mecanismo de eleições primárias. De imitar o LIVRE. Não é uma questão de imitar o LIVRE. Há muitos militantes do Partido Socialista que defendem isso há muito tempo. Por exemplo, um dos meus apoiantes, o Dr. Álvaro Beleza, há muito tempo que tem um projeto de revisão estatutária do Partido Socialista que prevê justamente a ampliação dessas mesmas eleições primárias. Até à liderança do partido. Sim, aliás, nós fomos o primeiro partido a realizar eleições primárias na eleição que opôs em 2014 António Costa a António José Seguro. Aliás, com um sucesso inacreditável, com filas de simpatizantes que se inscreveram para tomar posição justamente sobre quem é que entendiam ser a pessoa adequada para se candidatar a primeiro-ministro. Mas, de facto, os Estados Gerais de António Guterres foram realizados 10 anos depois do cavaquismo, numa fase em que o cavaquismo já estava fragilizado e numa fase em que o Partido Socialista precisava de demonstrar, porque estava afastado há 10 anos do poder, que tinha pessoas com capacidades técnicas para exercer funções governativas. O que não é o caso agora. Não é o caso agora. Ou seja, temos um governo em início de funções e temos, por outro lado, o reconhecimento público. Vamos lá ver, as pessoas podem discordar da estratégia do Partido Socialista ou fazer uma apreciação negativa sobre o desempenho executivo do Partido Socialista, mas ninguém tem dúvida que o Partido Socialista tem os quadros melhor preparados neste momento para exercer funções executivas, seja no Estado, seja nas autarquias locais. Portanto, para que é que servirão estes Estados Gerais? Na minha perspectiva, esses Estados Gerais devem servir precisamente para fazer aquilo que eu disse há pouco. O Partido Socialista tem que sair do recato, do silêncio dos gabinetes para estar com as pessoas, para compreender quem são hoje em dia a sociedade civil. Aliás, devo dizer o seguinte, eu vejo falar, por exemplo, sobre presidenciais e sobre candidatos presidenciais e só vejo candidatos do passado. Só vejo candidatos com mais de 60 anos. Só vejo candidatos que já têm experiência de décadas no exercício de cargos públicos. Se nós pensarmos assim, quem é que tem condições na sociedade civil para ser candidato a Presidente da República? Nos anos 80 nós pensávamos em Vasco Monjardino, pensávamos em Vasco Vieira de Almeida, em Sofia Mel Breiner, em Miguel Torga, em Natália Correia, em Natália Correia. Bom, mas posso pensar também noutras personalidades do Partido Social Democrata ou do CDS. Hoje em dia é muito difícil nós percebermos isto. E o Partido Socialista não pode tornar-se um partido de funcionários ou de tecnocratas, tem que continuar a ser aquilo que sempre foi. Uma força criativa na sociedade portuguesa que atrai aqueles que estão mais livres, aqueles que estão mais preparados, aqueles que conhecem a vida real, aqueles que trabalham, aqueles que dão provas de excelência nos seus setores de atividade cultural, profissional, associativa e, sinceramente, isso tem-se perdido. Eu percebo que há uma necessidade de profissionalização da vida política, porque as exigências hoje da governação executiva são enormes. E não acha que o Partido Socialista tem alguma dificuldade fora da esfera dessa constelação de nomes que já foram, que têm sido falados, António Vitorino, Augusto Santos Silva, António José Seguro, o PS tem alguma dificuldade fora do partido e da esfera do Partido Socialista de encontrar esses nomes? Sente essa dificuldade por parte do próprio partido? Susana, eu juro que não estou a fugir à pergunta, mas eu acho que isso é uma dificuldade generalizada. Há muitas pessoas que gostariam de ter intervenção política ou desempenhar cargos públicos, mas que não estão disponíveis para o insulto, a humilhação, a exposição da sua vida privada, e isso tem afastado. Temos que falar muito claro sobre isso. Mesmo agora que se esteve a falar sobre o fim do corte de 5% aos titulares de cargos políticos. Estamos a falar de toda a gente, incluindo vogais de juntas de freguesia. Ou seja, esta visão absolutamente demagógica, é que nem sequer é populista, é apenas demagógica, de dizer que os políticos têm tachos ou que são muito bem remunerados,
pressupõe um desconhecimento total da sociedade portuguesa, porque qualquer quadro médio de um grande grupo económico ganha mais do que um ministro ou do que o primeiro-ministro. E a questão não é apenas uma questão salarial, mas há de facto uma grande dificuldade de recrutação de pessoas para exercer funções públicas, até por isto, porque a sociedade portuguesa tem que se habituar que é normal errarmos. Nós gostávamos do Dr. Mário Soares, ou do Dr. Freitas do Amaral, ou do Dr. Francisco Sá Carneiro, porque eles erravam. Diziam disparates, faziam disparates e tinham direito ao disparate. Bom, mas Nós, hoje em dia o disparate são os casos e casinhos, não é? O problema de hoje em dia é que nós não premiamos o erro. Eu, para poder ser criativo, se eu quiser não cometer erros, o que é que eu faço? Faço o mesmo que o meu antecessor. E então não faço reformas na administração pública, porque tenho medo. Porque chega a um ministério e o secretário-geral desse ministério diz assim: ó senhor ministro, olha, o seu antecessor fazia isto. Tem a certeza que vai fazer ao contrário. E isso inibe a transformação, inibe a tentativa. Nós, na nossa vida, sabemos isso. Nós temos que tentar, errar ou acertar e evoluir com esse erro. E nós temos também, enquanto titulares de cargos políticos e enquanto pessoas que ocupam o espaço público, fazer esta pedagogia às pessoas. É bom que exista de vez em quando erro, é bom que as decisões sejam preparadas, mas é preciso ter essa coragem. Deixa-me voltar um bocadinho atrás ainda sobre as presidenciais e se o Partido Socialista, tal como em relação às autárquicas de Lisboa, por exemplo, se por esta hora, a esta distância, já não devia estar a pensar e a anunciar o apoio a um candidato presidencial. Bem sei que os candidatos presidenciais apresentam-se e depois têm o apoio, mas o Partido Socialista não devia estar a dar sinais neste momento. Bem, eu percebo que o atual Presidente da República esteja desaparecido em combate, então as pessoas estão com a sensação de que precisam de uma Presidente da República ou de um Presidente da República. Ajudava se o Sr. Presidente da República exercesse a função para que foi eleito. E ele está há 8 meses sem exercer essa função e eu não consigo perceber o que é que se passa para que o atual titular do cargo não exerça essa função. Se o atual titular do cargo exercer essa função, ou seja, se escrutinar democraticamente o atual governo. Eu assisti a um Presidente da República que tinha um governo de maioria absoluta, que tinha um plano de recuperação e resiliência para executar e que tinha um projeto de longo prazo a 4 anos para executar, a dizer permanentemente que tinha poder de dissolução. Neste momento eu já vi tudo e mais alguma coisa e vejo sempre o Presidente da República silencioso. Portanto, nesse sentido, eu percebo que nós todos estejamos preocupados em encontrar alguém que seja diferente do atual Presidente da República. Agora, a tradição presidencial aponta no sentido de que essas candidaturas nunca são apresentadas com uma antecedência superior a 1 ano. Mesmo o presidente Jorge Sampaio, quando apresentou a sua primeira candidatura, apresentou-a cerca de 8 meses antes da eleição presidencial. Ainda por cima, para mais, havendo eleições autárquicas, como já falámos há pouco, no próximo ano, em setembro, outubro, é normal que os candidatos também se coíbam um pouco enquanto não houver a definição sobre quem são os candidatos de apresentar a candidatura. Agora, acho que o Partido Socialista nisso foi muito claro. O Partido Socialista desta vez terá um candidato a Presidente da República, um ou uma candidata a Presidente da República. E eu acho isso muito importante. Depreendo por aquilo que disse, que não está muito entusiasmado com nenhum dos nomes da área do PS que apareceram. António José Seguro, António Vitorino, Augusto Santos Silva, Mário Centeno. Então é assim, eu já declarei o meu apoio ao professor Mário Centeno, se ele estiver disponível para abraçar essa mesma candidatura. Julgo que é uma pessoa com uma preparação internacional incomparável, foi presidente do Eurogrupo, fez parte do Ecofin, conseguiu levar Portugal de uma situação em que as agências de notação financeira nos reprovavam para uma situação em que neste momento estamos com uma notação financeira acima de França e, portanto, julgo que é a pessoa adequada para o exercício dessa função. Será consensual no PS? Eu só não... Bom, não sei. Não sei, o Partido Socialista é um partido muito diverso e haverá sempre opiniões, cada cabeça a sua sentença. Agora, nós temos que aguardar também esse impulso,
porque assim como eu senti o impulso de ser candidato a presidente da área urbana de Lisboa, ninguém me veio bater à porta e pedir-me para vir de Bruxelas ou de Estrasburgo para ser candidato. Eu decidi mesmo, por vontade própria, ser candidato. Obviamente que eu acho que as O pessoas... mandato de Mário Centeno no Banco de Portugal acaba em junho. Acha que não será tarde demais? Está disposto a esperar perfeitamente por junho para conhecer a opinião dele? Eu julgo que o mês de junho, com as festas populares é um mês bonito para a apresentação da candidatura. Há sol, há bom tempo, as pessoas estão felizes a antecipar as férias. Julgo que há tempo suficiente para isso. Mas também devo dizer que eu não estou muito preocupado com as presidenciais por isto. Eu sou favorável a um sistema de governo, eu sou constitucionalista, como vocês sabem, eu sou favorável a um sistema de governo de parlamentarismo racionalizado. Eu acho, o que é que isto quer dizer? Significa que eu acho que o Presidente da República deve ser essencialmente aquilo que foi Mário Soares e Jorge Sampaio, ou seja, um presidente moderador. Um presidente que não intervém e um presidente que ajuda os vários poderes políticos a cumprir bem a sua função. Eu julgo que a discussão política deve estar essencialmente no Parlamento e acho que deve ser aí que os partidos devem promover entendimentos. A minha preocupação relativamente à eleição presidencial é garantir justamente que não temos a repetição daquilo que aconteceu no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que é um presidente que deixa de ser árbitro para um presidente que passa a ser o 12º jogador de uma das equipas. E isso, para mim, é de facto decisivo no momento em que parece evidente que dificilmente qualquer partido terá maioria absoluta, o que significa que o Presidente da República terá algum poder relativamente à determinação sobre quem é que forma governo em função do xadrez parlamentar. E essa é, de facto, a minha principal preocupação. João, E perguntar se no PS também não há pessoas a defender, como Daniel Adrião, de resto já defendeu publicamente, a candidatura do Almirante Gouveia Melo. Não faço ideia, eu não participo nesse tipo de tertúlias e, portanto, não faço ideia se haverá ou não. mas baralha as contas do Partido Socialista Mais também. uma vez não consigo perceber isso. Não? Não consigo perceber isso. Eu acho que, mais uma vez, o eleitorado tradicional desse candidato será um eleitorado colocado ao centro-direita. Já neste momento, esse potencial candidato já inviabilizou a candidatura do Dr. Marcos Mendes. É evidente neste momento que o PSD entende que Marcos Mendes não tem condições de chegar a uma segunda volta presidencial, porque, vamos ser francos... Já se percebeu, Quer dizer, vai da minha haver parte eu já percebi. E, do meu ponto de vista, é essa a minha interpretação, que o PSD neste momento está muito hesitante relativamente a saber o que faz relativamente às eleições presidenciais e, portanto, mais uma vez, claro, eu devo dizer, a candidatura do Sr. Almirante a acontecer é positiva para a democracia portuguesa. Porque é importante que haja pessoas, lá está, fora do xadrez tradicional dos partidos, a assumir que querem intervir civicamente. A minha única crítica ao protocandidato ou ao pré-candidato é a circunstância de ele estar a exercer uma função que é uma função de soberania nacional. Ele é, neste momento, chefe de Estado-Maior da Marinha e julgo, sinceramente, que muitas das atuações, eu não estou a dizer que seja intencional, mas manifestamente, objetivamente, aquilo que o Almirante tem feito enquanto chefe do Estado-Maior da Marinha causa alguma confusão aos eleitores, julgando que estamos perante um candidato a Presidente da República quando está, por exemplo, em cerimónias oficiais ou em representação do Estado português, sob a direção hierárquica do Ministro da Defesa. E, portanto, isso para mim é a única crítica que faço neste momento ao candidato. Mas com Mário Centeno, o PS não corre o risco de ficar de fora numa segunda volta das eleições presidenciais? Então, isso é que eu não percebo mesmo. Lá está. As sondagens dão tão pouco a Mário As sondagens Centeno. diziam que, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, um ministro das Finanças era o ministro mais popular do governo. Isto nunca aconteceu em 48 anos de democracia. Mário Centeno era ministro das Finanças. Dão 10% ou menos a Mário Centeno. Também davam 6% a Mário Soares em 1985 e depois em 1986 e Mário Soares acabou por ganhar essa eleição presidencial por 51%. Está a comparar Mário Centeno com Mário Soares?
Bom, pelo menos há uma comparação que é o nome próprio, não é? ambos são Super Marios. Se calhar Super Mario 1 e Super Mario 2, numa versão de console ou PlayStation. Uma última pergunta, que completa um pouco a ideia da Helena. Se houver uma segunda volta, o Partido Socialista tem de preparar-se de alguma maneira para a eventualidade de ter de apoiar um candidato que não é exatamente o seu? Ou acha que não vamos chegar até aí? Ou já... Enfim. Eu acho que vocês não perceberam mesmo o que aconteceu nos últimos 29 anos. Nos últimos 29 anos, o Partido Socialista ganhou sucessivamente eleições autárquicas, eleições legislativas e mas não perdeu eleições presidenciais, porque justamente o povo português entende, e bem, que é preciso um contraponto ao poder executivo. E neste momento, como vos expliquei, nós temos um governo da República do PSD, um governo da Madeira do PSD. Bem, agora não sei, não ouvi as notícias de hoje, não sei como é que está o governo da Madeira, mas ainda parece que antes de entrar para o estúdio tínhamos um governo da Madeira do PSD, um governo dos Açores do PSD, os governos das principais câmaras e das câmaras de distrito também do PSD. A administração pública completamente colonizada. Temos um diretor nacional do Serviço Nacional de Saúde, temos um novo presidente do INEM, temos um novo provedor da Santa Casa da Misericórdia. Eu podia continuar por aí relativamente a todas as pessoas que têm cartão de laranja e neste momento exercem funções públicas. Claro que as pessoas percebem que é preciso um contraponto e que é um risco para a democracia, para o pluralismo, para o escrutínio democrático, que tenhamos um Presidente da República que faça aquilo que tem feito Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos 9 meses, que é ter metido baixa e ter desaparecido desse mesmo processo de escrutínio público democrático. Está terminado este Hora da Verdade. Tivemos como convidado o Miguel Prata Roque, militante do Partido Socialista e é agora candidato à liderança da distrital do PS de Lisboa, FAUL. Este programa teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Lara Castro. Regressamos na próxima semana.